Como está sendo o seu momento hoje? Como está sendo o seu momento agora? Nós estamos em quarentena e tem muitas pessoas que estão respeitando a quarentena, ficando em casa. E eu tenho observado muitas mudanças, principalmente no argumento, né, da mídia, como que eles estão incentivando as pessoas a ficarem em casa, como é divertido ficar em casa, como ficar em casa é o melhor lugar do mundo. E eu estou achando isso muito interessante, porque eu, pessoalmente, Velze, sempre considerei a minha casa o melhor lugar do mundo para se ficar. Teve uma época que ficar em casa era muito pejorativo. Eu não vou usar os termos que eram usados na época, ok? Mas batia sexta-feira, você tinha que sair, pegar o carro e ir para a balada e ficar lá. Teve uma noite que eu fiquei em 4 bares simultâneo. E depois, quando a noite acabou, eu tive que ir fechar a conta, né, das comandas desses 4 bares que ficava lá nos Jardins. Até que chegou uma hora que eu falei, mas para que eu saio de casa, né, e fico indo e vindo a noite toda? E para quê? Né? Por que eu não posso ficar em casa assistindo televisão? Nossa, Deus me livre se você falasse que ficou em casa no final de semana assistindo televisão. Pelo amor de Deus. Mas, no entanto, hoje, então, casa é restaurante, casa é academia, casa é... Nossa, casa é tudo. Mudou completamente, né? Então, eu falo, nossa, que interessante, né? Agora, talvez você vai achar que o que eu vou dizer é meio venenoso, né? Mas pensa. Quando é? Eu estou reticente de falar. Então eu vou falar eu, Velze, tá? Em nenhum momento da minha vida eu deixei me levar pelo que dizem ou pelo que incentivo, sem antes ajuizar o que está sendo dito e o que está sendo incentivado. Por quê? Porque nós somos pessoas criadas com inteligência, bom senso, lógica, uma capacidade de raciocínio. A nossa mente é o computador mais sofisticado que existe. Se você souber programar, você pode realizar qualquer coisa. Então, a questão não é termos um computador capaz de executar qualquer programa, mas termos um programador que saiba programar e tirar proveito dessa máquina, que é nosso cérebro, que é o órgão da mente. Então, se você tem lógica, você tem bom senso, você tem raciocínio, você tem uma máquina perfeita, só depende de você programar para ter o resultado que você quer. Então, somos seres dotados de livre-arbítrio, temos valores, estamos num tabuleiro, porque a vida, ela acontece num tabuleiro. A Terra, eu coloco ela como um grande tabuleiro. E cada pessoa, cada um de nós é uma peça nesse jogo, que tem regras, que tem normas, que tem valores. Se você conhece as regras, as normas, os valores, então não há jogo nesse tabuleiro que você não seja um vencedor. Porque depois de um certo tempo, depois de um certo nível, depois de um certo momento, você vai ver que o jogo é muito simples. As variantes são infinitas, as possibilidades são infinitas, como em qualquer jogo, um jogo de xadrez, por exemplo. Nossa, você pode fazer infinitas jogadas,
Mas o jogo em si é muito simples. Se você pegou a ideia, não importa as variantes, você sempre vai se dar bem e sempre vai ganhar o jogo. A vida é a mesma coisa. Se você conhece as variantes, aliás, se você conhece as regras, você conhece o tabuleiro que você está jogando, não tem como você não se dar bem e não jogar. E aí você deve estar se perguntando, você fala que o vento é um dos 5 elementos que não pode estar estagnado. Aí depois você vem e sugere que nós nos encontremos nesse momento para conversarmos sobre o que representa a estagnação do vento. E aí eu falo tudo isso porque tudo está ligado. Se você entende como funciona tudo, que não é muita coisa, as variações é que faz parecer que é muito complicado, mas é tudo muito simples. E essa é a minha proposta, simplificar o que parece complicado, né? Revelar o que parece que não tem outro ângulo para ser observado. Porque sempre tem, sempre é possível, tudo é possível. Sempre dá para negociar qualquer coisa, qualquer coisa. Então vamos lá. Nós temos 5 elementos. Cada elemento tem uma característica. Então, vamos falar do elemento do vento, porque ele está intrinsecamente ligado com este momento que nós estamos vivendo, que é o momento do coronavírus, que é um vírus transmitido pelo ar e a contaminação acontece através da respiração. Quando você inala, se tiver coronavírus no ar, se tiver esse inimigo invisível no ar, a sua respiração para te manter vivo pode ser a sua morte, porque você inalando esse inimigo invisível, uma vez dentro do seu corpo, ele vai fazer um estrago. Isso vai depender de como está o seu corpo por dentro, porque o seu corpo é composto de milhões de células. Ele tem muitos sistemas de se reajustar, de se reconstruir, de se autoproteger. Se você estudou imunologia, você vai ver que o sistema imunológico do corpo é um exército muito feroz. Se você estudou fisiologia, você vai ver que o corpo tem muitos dispositivos para reequilibrar o seu corpo e manter a integridade do seu corpo e o seu corpo vivo. O que você precisa saber é que você está dentro do corpo e entre o mundo que você está vendo fora de você e você, tem um mediador e um intermediário que é o corpo. Se o seu corpo está bem, você está bem. Se o seu corpo tem problemas, você tem problemas. Se o seu corpo tem limitação, então você vai ser uma pessoa limitada. E todo o jogo vai depender de como está funcionando essa máquina que é o corpo. Se o cérebro está funcionando direito, se o sistema respiratório está funcionando direito, o digestivo, né? O urinário, o circulatório, se eles estão funcionando bem, cada órgão está na sua plenitude, você tem potência máxima para fazer o que você quiser. Mas se você está com o sistema e o sistema, né? Os sistemas do sistema comprometido, então você vai ser uma pessoa comprometida em relação ao que você for fazer. Ou seja, você vai ter que negociar o que dá para fazer e o que não dá para fazer. Só que eu sou uma pessoa que nunca, na minha vida, aceitei a palavra limite. Ah, você não pode fazer isso. E eu vivia um estigma de limitação. Porque meu pai dizia, você não pode fazer isso, porque você não pode. Você não vai fazer isso, porque você não pode. Não porque eu não posso de proibição, porque eu tinha problemas orgânicos que me limitavam a fazer determinadas coisas. E eu nunca vi as coisas por essa visão. Então, aí já começa o diferencial. Como você responde ao que vem de fora. Então, quando vem o pai, que é uma autoridade de fora, se você não ajuiza o que está acontecendo, e você fala, ai, meu pai está dizendo, então é verdade, né?
Nossa, meu pai tá dizendo, eu tenho que ter benevolência filial, eu tenho que ter respeito, mas eu também tenho que ajuizar o que está sendo dito. E assim eu comecei a minha jornada e estou nela até hoje. Então, vamos voltar ao vento, o elemento vento. O elemento vento é um dos 5 elementos que precisa estar em constante movimento. Porque se ele não estiver em constante movimento, é o que nós conhecemos de ar parado. Ar parado favorece a proliferação de micro-organismos que ficam no ar. Então, para que o ar esteja respirável, ele tem que ser um ar que está em movimento. Então, se nós estamos vivendo um momento que nós temos um inimigo invisível no ar, então não é aconselhável você estar num ambiente fechado onde o ar não está em movimento. Vai acompanhando o processo, tá? Ah, então eu preciso me proteger, eu vou ficar em quarentena, eu vou ficar trancado. Você vai ficar trancado dentro de um espaço sem ventilação e sem movimentação do ar. Isso vai causar problemas. Por quê? Eu vou falar para você uma revelação do Tao, tá? Cada elemento tem uma virtude. E se você conhecer as virtudes de cada elemento, fica fácil de você resolver questões fora e dentro do corpo. Por quê? Porque cada virtude tem uma tolerância. E você vai entender agora o que é ser tolerante. Tolerante não é uma pessoa que convive com uma coisa e segura a raiva. Tolerante é uma pessoa que desaparece com o processo que está incomodando. Então, vamos entender isso melhor, entendendo a virtude e a tolerância do vento, tá? Então, a tolerância do vento, o vento tem uma virtude. E a tolerância é qual? Qualquer coisa que você jogue no ar, por mais maravilhoso que seja o perfume, desaparece. Por mais venenoso que seja a substância que você joga no ar, desaparece. O ar está cheio de fumaça por um intervalo de tempo, mas depois desaparece. O ar, ele volatiza tudo. Ele volatiza tudo. Então, como essa é uma característica da tolerância do ar, então não há nada que fique no ar que dure muito tempo, porque a tolerância do ar volatiza. Então, volatiza perfumes, volatiza odores, volatiza fumaça, volatiza vírus. Volatiza. Então, se você está num ambiente ventilado, não tem como esse parasita ficar no ar que você respira. Porque se o ar está em movimento, mesmo que alguém espirre do seu lado, o ar em movimento leva embora. E o ar volta a ficar limpo. Então, resumindo, ligue circuladores de ar dentro da sua casa. Se você está na quarentena, você está realmente recolhido, então compre um circulador de ar e deixe ele ligado. Abra as janelas, principalmente quem mora em apartamento, que está lá nas alturas, né? Que o ar já é bem mais próximo do ar rarefeito. Abra as janelas, abra as portas e deixa o ar circular. Porque o ar em movimento não tem como gerar um ar que está comprometido com a proliferação ou partículas tóxicas ou nocivas à saúde que ficam flutuando no ar parado. Tem um vídeo
que os japoneses fizeram, que eles conseguiram provar como fica voando as partículas muito pequenas do que é eliminado através do espirro ou da tosse. E como elas impregnam o ar e ficam paradas no ar num ambiente onde não há ventilação. E se você entra nesse ambiente, então você está fazendo um mergulho dentro desse oceano aéreo de micro-organismos que estão flutuando no ambiente, na atmosfera do ambiente. Então, era isso que eu queria falar para você, era esse o recado. Eu estou aqui, né, também na minha quarentena, tomando os cuidados necessários, mas antes do coronavírus, eu não deixava a área estagnada. Minha casa ela tem que ser muito arejada. O ambiente onde eu estou tem que ser muito ventilado, porque respirar para mim é fundamental. Então agora eu estou no estúdio. O estúdio tem um jardim de inverno. Lá tem uma porta enorme que dá para um jardim e tem mais uma outra porta. Eu deixo tudo aberto e deixo o ar encanado, né? Como fala, ar encanado. Por quê? Porque ele fica o tempo todo entrando e saindo do ambiente que eu estou. E se está chovendo ou está muito frio que não dá, então eu ligo o circulador, que é para colocar o ar em movimento. Ar em movimento, ele está vivo. Ar parado é ar morto. E se você estiver respirando num ambiente onde o ar está morto, você vai estar, com certeza, respirando micro-organismos patogênicos que estão volatilizados no ar do ambiente que você está. Então, tomando esses cuidados, acho que não tem problema. Olha, tem gente que quer aprender. Então, tá, espero... É o Mendes, né? Espero que você tenha aprendido. Legal que você está aí. Muito bem. Então, vamos fazer uma pausa, né? Porque esse nosso Ichigo Ichie foi muito nutritivo, né? Teve bastante peixe para ser pescado. Então, falam para mim, você fala muito e não diz nada. Eu sou de escorpião e escorpião só fala através de metáfora. Faz parte da minha configuração. Por outro lado, se você vai estudar o Tao, ou vai estudar as mensagens dos grandes mestres, como Jesus, por exemplo, ele nunca falou aberto, ele sempre falou através de metáforas. Ele sempre fez comparações. Por quê? Porque você tem que pescar o que está sendo dito. Se você não pescar o que está sendo dito, fica muito complicado, porque nesse caminho você tem que pelo menos entender o que está sendo dito, mesmo quando não está sendo dito. E eu vou encerrar falando que uma vez eu fiz uma pergunta para um general, né, um ex-general taoísta, e era uma pergunta importante e simples, né? Ele começou falando do final de semana anterior, falou da apresentação do filho dele, falou um monte de coisa. Eu comecei a ficar constrangida, porque eu falei, nossa, ele não quer responder minha pergunta, né? E eu comecei a me sentir tola. Quando, de repente, ele pegou e falou, infelizmente, eu só vou poder responder a sua pergunta até aqui. E aí se despediu e foi embora. Entendeu? É isso. Quando fala 1 e entende 10, aí sim. Agora, se fala 1000 e não entende nada, fazer o quê? Não. Então, depois a gente volta e continua, tá? Mas entendeu a virtude e a tolerância do vento? Então, tá. Então, matanê.